Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. É uma enorme satisfação para nós estarmos aqui com vocês por tanto tempo já. Gostaríamos hoje de estar tratando a importância que as artes têm na realidade da nossa vida. Isso porque muitas pessoas veem arte como algo ligado à fantasia. Norberto Kep, nas suas pesquisas, nos seus trabalhos e descobertas da psique humana, ele descobriu o contrário, que a pessoa não faz esse tipo de fantasias quando ela se torna neurótica ou psicótica. A fantasia é o contrário do que normalmente se imagina. A fantasia é o feio, é o terror, é a doença, é o artificial, é o que machuca o ser humano. E a verdadeira realidade é aquilo que nós aprendemos a chamar de fantasia e de sonho. É a beleza, é a verdade, é a bondade, é principalmente a descontração, a felicidade, é Deus na nossa vida. E isso é sinônimo de sanidade. Portanto, muitas pessoas que são chamadas de fantasistas, idealistas, são as mais realistas. E outras que são chamadas de realistas porque críticas e muito céticas, essas, na verdade, são as mais fantasiosas. Os indivíduos que se opõem à realidade, que se opõem à vida, que em tudo colocam um grau de desconfiança, de paranoia, de agressividade, mesmo de inveja. Como é possível, né, um ser humano poder trabalhar neste mundo, fazer com que a humanidade progrida, que a nossa qualidade de vida tenha, assim, uma ascensão, se na base, lá escondido no seu inconsciente, o que domina é a sua inveja. A inveja, a inversão, são os maiores inimigos do ser humano. Então, as artes, por exemplo, são a expressão da nossa sanidade por excelência. E por isso que em muitas civilizações do passado, arte e sagrado sempre estiveram numa união indissolúvel. E isso se estendeu e se estende até hoje. E vocês podem ver que aonde o povo está prestando louvor a Deus ou está numa conjunção com a espiritualidade, sempre a arte está presente. Então, gostaria de dizer ao Dr. Kep que o senhor mesmo, né, no seu livro Sociopatologia, o senhor menciona que os maiores cientistas do mundo sempre tiveram, ou a maioria das vezes tiveram uma ligação com artes, eram ao mesmo tempo músicos ou pintores. E que a arte é fundamental justamente para fornecer essa harmonia de pensamento. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre esse assunto no programa de hoje. Outras pessoas vão ser entrevistadas. Você já está falando tudo, Cláudia. Não, doutor Kevin, agora estou falando um pouquinho também, né? Porque não deixa nada para eu falar. O senhor tem muito o que falar, o senhor tem toda a obra Sociopatologia para falar e muito mais. Então, falando sobre esse livro, o livro se chama Sociopatologia. Aliás, deixa eu falar uma coisa para os nossos telespectadores. Esse livro é a primeira edição que foi feita em Portugal. A segunda edição, ou a edição brasileira, vai ser lançada brevemente. Então, eu gostaria já de avisar os leitores, a capa vai ser modificada, vai ser uma capa muito bonita, né? Que vai ter um desenho de um grande artista plástico, Eduardo Catinari. E logo, então, os senhores vão saber quando vai ser o lançamento do livro e que vai ser acompanhado de um seminário aqui em São Paulo. Então, Cláudia, quando eu fiz o trabalho sobre patologia, né? Primeiro eu fiz sobre psicopatologia. Psicopatologia é a patologia individual. E aí eu notava que as pessoas muito dadas à matemática, geralmente as mais interessadas pela matemática, por números, por contas, assim, e também pelo dinheiro, evidentemente. Dinheiro são números. E essas pessoas, quando vinham fazer análise,
eram pessoas geralmente mais doentes do que a gente pode dizer as pessoas voltadas para as artes. Então, eu comecei há muitos anos, já no começo do meu trabalho de psicoterapia, na década de 60, a fazer uma relação entre as pessoas voltadas para a estética e aquelas voltadas para a matemática. Então eu notei isso, que as voltadas para a estética, de uma certa maneira, tinham um certo equilíbrio, e inclusive os artistas, né, sejam cantores, sejam músicos, sejam compositores, os artistas em geral, eles quando estão no desempenho de suas funções artísticas, é muito raro um artista, por exemplo, cometer um crime, um artista ser insatisfeito com a vida. É muito raro o artista ser um revoltado. Então eu comecei a notar que não era bem a matemática, vamos dizer, a rainha da civilização, como aliás o Galileu e o próprio Newton falaram que a matemática era a base do conhecimento, a base das ciências. Mas aí houve um engano muito grande, porque a matemática, mesmo sendo dedutiva é que vem da cabeça do ser humano, ela não pode servir como uma base da ciência, porque já o fato de ser dedutiva, então o ser humano pode fazer uma dedução errada. Então eu chamei isso a priori. Quer dizer, o matemático sempre é bastante a priori. Ele faz uma fórmula depois que ele fez algumas descobertas, como Einstein, por exemplo, que fez a fórmula de E igual a mc ao quadrado, que a energia viria da matéria. E essa fórmula ficou consagrada para, inclusive, fazer a bomba atômica. E essa fórmula é tida, assim, na ciência da física, como uma fórmula fundamental, uma fórmula básica. Mas eu quero dizer que essa fórmula é errada, porque a energia não vem da matéria, é a matéria que vem da energia. Então tem que haver uma nova fórmula para mostrar a energia não oriunda da matéria, mas ao contrário. E isso, no meu trabalho de psicoterapia, eu comecei a estudar através da civilização, como a civilização moderna chegou a esse ponto de querer tirar tudo da matemática. Então, vocês podem notar que as universidades dão enorme ênfase, os países mais adiantados, né? Japão, Estados Unidos, Alemanha, a Europa em geral, Inglaterra, deram enorme valor à matemática, como se através da matemática eles fossem ter um poder incrível. E nós sabemos que não aconteceu isso, pelo contrário. As pessoas voltadas para esse campo sempre fizeram muitos desastres na civilização, não só a questão atômica, né? Mas também questões assim na psique humana. Alguns tentaram até matematizar a psique humana, outros tentaram, por exemplo, matematizar outros campos de atividade, como a política, ou então colocando a economia acima de todos os outros campos. Desculpe, aqui eu gostaria de fazer um comentário. Esse é um dos maiores desastres que a civilização vive no momento. Colocar os números do dinheiro acima de qualquer outra forma de valor ou de realização. Então, você veja que não é só o dinheiro, né, que a civilização está afundando, porque eles colocaram os 3 elementos neuróticos como fundamentais. Então, o alimento, né, que a pessoa agora come em excesso, ou então toma drogas, etc., que é um fator neurótico, e o dinheiro, não, que são números apenas. Por exemplo, os Estados Unidos tem 10 trilhões de dólares, tem nada. Se tiver 1 trilhão é muito. Porque imagina 10 trilhões de dólares Só em notas. Números. Isso não significa nada. Uma cidade toda não caberiam essas notas.
Então eles vivem mais de números, de ilusão, né? Fazendo contas e contas. Agora, não que não precise, seja do alimento ou do capital. Todo mundo precisa para viver, afinal de contas. E o terceiro grande elemento, assim, que confundiu a humanidade é o elemento chamado de luxúria, né? Os indivíduos que querem tirar a felicidade através do sexo. E, bom, isso Freud, vem mais do Freud. E nós sabemos que essas pessoas são muito doentes. E no meu trabalho eu coloquei a metafísica, mas a metafísica da escolástica. Não a metafísica da escolástica que veio depois no século XIII com Alberto Magno, no século XII, Tomás de Aquino, Duns Scotti, William of Ockham, mas anterior a isso. E foi a filosofia mais acertada que a história teve. É a filosofia que começou lá, né, no Trívio e no Quatrívio, lá na França, com aquele famoso Carlos Magno. E ele fez, então, essa escola palatina, que geraram depois as universidades. E principalmente Anselmo, tem aquele famoso profeta de Fiore também. Então eu coloco aqui na metafísica, veja esse esquema. Eu coloco aqui no centro da personalidade o bem, o belo e a verdade. Veja que essa parte da estética é o belo. Geralmente isso não é muito assim levado em consideração na história, porque a história nunca deu tanta importância à estética como deveria dar. Então, o que aconteceu para neurotizar o ser humano? Nesse outro esquema aqui eu mostro aí, que a consciência do bem, da verdade e do belo são fundamentais. Que, por exemplo, a questão do ser humano não reconhecer o bem que tem. Essa falta de reconhecimento pelo bem que tem, mesmo que ele não seja milionário, que ele não seja assim um artista, um galã de cinema, que ele não tome drogas, coisas assim. Se ele não conscientizar o bem que ele tem, a casa que ele tem, a família que ele tem, o carro que ele tem, o trabalho que ele tem. As chances que ele tem, a saúde que ele ganhou. Como hoje estava falando com um cliente, que afinal de contas ele não tem problema nenhum. Ele é que está negando tudo que ele tem. Então o problema do ser humano é, nesse caso, né, deturpar, negar e omitir o que ele tem de bem, de verdadeiro e de belo. Então não pode excluir a parte estética, porque é fundamental vamos dizer, na civilização e no ser humano. Se ele não for assim voltado para isso, ele jamais terá equilíbrio necessário. Então retornaremos dentro de instantes para o próximo segmento de hoje. Até já. De 2 anos atrás, quando eu comecei, eu sou uma pessoa completamente diferente. Você tratar da origem do conflito, que é o próprio indivíduo, é no conhecimento mesmo. Onde você aprende a respeito de você mesmo, de como você funciona, como a sociedade funciona. Conflito interno, conflito com o outro, conflito, né, na hora de assumir um trabalho, de fazer alguma coisa. A gente percebe que tem ganhos em todos esses aspectos. A gente pode resolver o problema porque a gente é a causa do problema. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se relaciona com o outro. Muito superior a qualquer outro curso que eu já realizei. É outro mundo e é uma coisa que realmente muda a sua vida. Então, no bloco anterior, o Dr. Kepp estava fazendo um comentário de como ele foi chegando, através da experimentação científica, à conclusão de que o indivíduo que aceita melhor a estética, a beleza,
ele também tem uma psique mais harmônica, tem uma personalidade mais equilibrada. E eu me lembro, Dr. Kepp, que uma das observações que o senhor fazia é que uma das primeiras características, um dos primeiros sinais do adoecimento de uma pessoa é quando ele começa a se descuidar da casa, do carro, da aparência pessoal. Ele não faz mais a higiene pessoal, não é? E o primeiro sinal de um restabelecimento do indivíduo, que ele começa a melhorar no tratamento, é que ele mostra já um interesse em se arrumar melhor, em ter uma estética melhor na vida, arruma o seu lugar de trabalho, embeleza a sua casa. E também se interessa mais pela beleza do seu semelhante, da sua cidade, do seu planeta. Então, Dr. Kepp, a gente pensa no Mozart, por exemplo, que o senhor cita aqui no seu livro Sociopatologia, que aos 5 anos de idade ele já tinha feito toda a transcrição da missa da Capela Sistina de memória. Eu posso mostrar um esquema que aprofunda muito nessa questão. Eu pus aqui, veja, nesse esquema, o processo de aprendizagem, como se dá na pessoa. Agora, quando eu chamo processo de aprendizagem, é o processo também de amadurecimento da personalidade. Então, veja, aqui tem a transcendência, né, com os transtipos. Lá acima do ser humano que influi na cabeça dele. Então, isso aqui vem da energia escalar, que o Tesla fala. Então, atinge o cérebro da pessoa e faz a pessoa funcionar na parte de conhecimento. Agora, vamos ver como é que se dá o conhecimento, voltando aqui ao esquema aí. Então, essa transcendência, esses transtipos, primeira coisa é a questão do belo. Tem que trazer os transtipos, essa transcendência íntegra, como essa transcendência é. Não pode haver deformação. Depois o sentimento de amor, né? Depois a verdade, que vem aqui num terceiro item, numa terceira assim, camada. E finalmente, veja, da estética vem o sentimento, o amor, a verdade e a razão. E finalmente o conhecimento do ser humano. Conhecimento o que é, né? Política, economia, direito, medicina, matemática também, pedagogia, história. Bom, todos os conhecimentos. De maneira que a estética, sendo a base de tudo isso, aqui é a base dos conhecimentos, as artes. O que são as artes? Música, pintura, arquitetura, literatura, né? Poesia, plástica. E a 7ª arte, que é o cinema. De maneira que o ser humano, para chegar ao conhecimento, ele tem que, inicialmente, ter uma estética perfeita. Quer dizer, ter uma atitude voltada para o equilíbrio, né? Para a harmonia das formas, como fala a metafísica, ter esse equilíbrio perfeito. Senão, a mente dele se desvia e ele sai do verdadeiro conhecimento. Ele vai para a deformação ou para a omissão. Também, então tem que ser uma estética perfeita. E também, viu, Dr. Kepp, a própria percepção sensorial da realidade fica prejudicada nos casos dos esquizofrênicos, dos indivíduos mais doentes, por causa dessa deformação na parte interior da estética. Então vamos ver o José Ortiz de Camargo Neto, foi com o Alex Frascari, lá para o Rio, né? Na Academia Brasileira de Letras. Aniversário de 105 anos da Academia. Isso. E fizeram perguntas lá aos grandes literatos do Brasil. Vamos ver o que eles responderam nessa pergunta. As artes, como a literatura, né? Que eles são literatos, são necessárias para a civilização? Olá, amigos telespectadores do programa Homem Universal. Hoje é festa dos 105 anos de fundação da Academia Brasileira de Letras, fundada e dirigida por tantos anos por Machado de Assis, um dos mais brilhantes escritores de língua portuguesa. Então nós viemos aqui ao Rio de Janeiro para ouvir os literatos, membros da Academia, sobre o que eles pensam da literatura. E a nossa primeira entrevistada hoje será a famosa escritora Raquel de Queiroz. Nós estamos agora no bairro do Leblon, no prédio onde ela mora, e que tem o nome também de Raquel de Queiroz. Dentro de instantes,
ela será a nossa primeira entrevistada. Dona Raquel, a senhora acha que as artes, como a literatura, são necessárias para a civilização? Olha, que eu acho que as artes, como a literatura, as artes plásticas, etc., são o resultado da civilização. É como o fruto, a consequência. Um país adiantado tem que ter sua arte, sua literatura. Faz parte da produção natural, como o filho que vem quando você tem a idade certa do filho nascer. O país que ainda não tem uma literatura, que ainda não tem uma arte, não está ainda desenvolvido suficientemente. Nós estamos agora aqui dentro da Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, onde acaba de se realizar a festa dos 105 anos de sua fundação. E estamos ouvindo aqui os literatos, os homens de letras, os filologistas, os cultores da nossa língua, sobre então a importância da arte para a civilização. Nós vamos ouvir agora o poeta e jornalista Ivan Junqueiro, membro da Academia Brasileira de Letras. Senhor Ivan, o senhor acha a literatura e as artes em geral necessárias para a civilização? Eu acho que são fundamentais, porque é impossível imaginar-se a ideia de uma civilização, ou como diria aquele grande pensador Werner Jaeger, autor de Paideia, imaginar-se uma civilização sem cultura e sem literatura. Quer dizer, o homem literatado é aquele primeiro sustentáculo que surge na cultura ocidental. E sem esse tipo de literariedade, não existe transmissão de saber, não existe compreensão da realidade e, sobretudo, não existe visão de mundo. Então, eu acho que sem cultura e sem literatura, a civilização ocidental seria absolutamente impossível. Então nós vamos ouvir agora o ensaísta Eduardo Portela, membro da Academia Brasileira de Letras e presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Eu acho que são rigorosamente necessárias, sobretudo num momento como o nosso, onde há uma perda progressiva de um conjunto de valores qualitativos, um estreitamento progressivo da subjetividade humana. Então, nesse momento de predomínio radical da ciência, da tecnologia, de uma série de valores bélicos, que na verdade são antivalores, é fundamental que haja sempre um espaço para as artes e especificamente para a arte literária. Então nós vamos ouvir agora a famosa escritora Lígia Fagundes Telles, querida de todos nós, que é a primeira secretária da Academia Brasileira de Letras e está aqui na festa dos 105 anos da Academia no Rio de Janeiro. Boa noite, dona Lígia. Boa noite. A pergunta que eu tinha a fazer à senhora está feliz aqui com a festa? Muito feliz, é a festa de todos, é o meu mundo. O mundo dos livros é o meu mundo. Esta aqui é a casa de Machado de Assis e, conforme ele disse, esta glória que fica eleva, honra e consola. Principalmente consola. Esta glória consola. A literatura, eu creio que a literatura, quando eu escrevo, eu fico sempre pensando que eu posso ajudar o meu próximo, estender a ele a minha palavra e ajudá-lo na sua solidão, até na sua loucura, até na loucura. Às vezes eu imagino que através da minha palavra eu posso melhorar um louco, um viciado, lá sei. É uma ponte que eu estendo ao próximo e digo ao próximo, venha. E ele virá por essa ponte até onde eu estou. Então eu posso, através dessa aproximação, amar esse próximo que fica meu cúmplice. A senhora acha que então a literatura é mesmo uma declaração de amor? Uma declaração de amor, certo, é uma declaração de amor. É uma declaração de amor aos solitários, aos desesperados, aos felizes. É uma declaração de amor. Eu te amo, diz o escritor. E o leitor fica cúmplice desse escritor através do amor.
vêm até onde ele, escritor, está, se entendem nessa comunhão, está justamente o que Jesus pedia, o amor ao próximo. A senhora acha que o mundo poderia viver sem a arte, sem a literatura? A natureza humana é dificílima, dificílima, é inalcançável, inexplicável. Eu muitas vezes estou escrevendo sobre uma personagem e de repente ela me escapa. Como eu mesmo me escapo, É difícil. A arte seria a asa do anjo que nos toca e, de um certo modo, ai de mim, que nos ilumina. Então nós vamos falar com o professor Bechara, ele está aqui na festa dos 105 anos da Academia Brasileira de Letras aqui no Rio. Em primeiro lugar, a minha satisfação em falar com os telespectadores do Canal 14. Em segundo lugar, para dizer que é hoje uma festa preciosa da Academia. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professor. O senhor acha que a arte, como a literatura, né, é necessária, é fundamental para a civilização? Eu acho que sim. Porque o que é a arte? A arte é a sublimação do homem, não é? O homem se sublima pelo trabalho artístico, que é fruto, sem dúvida, da sua centelha divina. Não é a parte material, mas é a parte da sua centelha divina que o leva às obras artísticas, às obras humanísticas, em resumo, às obras da inteligência humana. É fundamental. Eu acho que as pessoas que não leem não conseguem compreender o universo e compreender os seus semelhantes. Astronomia, eu faço astronomia, mas vejo que a literatura é fundamental. É o meio de comunicação, é como nós nos comunicamos, é através da literatura. Você conhece as personalidades, você conhece o ambiente de um país, as pessoas, as personalidades. Você vendo com essa de Queiroz, você conhece a época em que essa de Queiroz viveu. Nós vamos falar agora com o embaixador Alberto da Costa e Silva, presidente da Academia Brasileira de Letras. O que seria o mundo sem a literatura ou sem as artes? O senhor acha que as artes e a literatura são necessárias para a civilização? Um dos mais antigos fósseis do Homo sapiens que se conhece encontrado no norte da Líbia, nós sabemos que aquele esqueleto é de um ser humano, porque ao lado dele foi encontrada uma flauta de osso. A própria existência do ser humano, como nós o concebemos e como o conhecemos e como somos, está ligado a uma criação artística. Não há homem, não há ser humano, não há cultura, não há civilização, não há nem mesmo um grupo tribal muito elementar que não tenha a sua manifestação de arte, que não faça poesia, que não guarde em versos a sua história, seja a sua história verdadeira, seja a sua história dos seus mitos ou a projeção que ele faz dele próprio para o passado. Como os senhores telespectadores puderam notar nesse último bloco das entrevistas, as quais terão continuidade no decorrer do nosso programa, urge para nós brasileiros a promoção, é necessário que se faça mais promoção desses talentos que são
do nosso patrimônio cultural, artístico, da nossa nação, do nosso Brasil, da nossa língua, da nossa alma, porque a língua de um povo, ela é expressa principalmente através da sua poesia, da sua literatura. A língua portuguesa é a alma do brasileiro, é a alma do português, é a alma do lusófono. E essa é a nossa riqueza principal. Então ficamos muito contentes de poder transmitir aos telespectadores, não só de São Paulo, mas de outras cidades do Brasil, essa maravilhosa entrevista, essa maravilhosa reportagem que foi realizada na Academia Brasileira de Letras. O senhor notou, doutor Kepp, como os literatos, o pessoal desse campo, né, amantes da arte, como eles têm a noção, né, de que o equilíbrio psíquico, a própria loucura do ser humano é essencialmente ajudada pelo elemento da estética. Bom, essa é uma tese que eu estou lançando, né, que contraria todos os conhecimentos que houve até agora a respeito da origem da civilização, da ciência, principalmente da ciência. A ideia, em geral, é que a matemática é que praticamente dá origem à ciência, aos campos verdadeiros do conhecimento. Então, estou tirando a matemática para dizer não é a matemática, é a estética, é a arte. Tanto que o que causou o renascimento, por exemplo, europeu, não foi a matemática, né, doutor Kepp? Foram as artes. Porque se, por exemplo, a civilização helênica lá da Grécia Antiga, ela começou com a Odisseia e Ulisses, aqueles dois famosos livros, né, que foram publicados. Depois veio a filosofia. Então, antes da própria filosofia, ou até da teologia, então veio os conhecimentos de mitologia, os conhecimentos artísticos. Eu posso mostrar um gráfico aqui, ó, em que eu assinalo a parte da ética como a central. Olha, eu pus aqui um triângulo, estão vendo? Um triângulo para mostrar que o ser humano é formado por 3 partes, assim como Deus, né? É interessante isso, que Deus Pai, né, o amor, que a verdade é Deus Filho, e aqui o Espírito Santo é a estética. Então esse triângulo forma, então, uma figura completa, perfeita, que é o círculo. Nós vemos aqui ao redor do círculo, o primeiro círculo, as figuras divinas e o ser humano e tudo que foi criado, né? Tudo é trino. Agora, ao redor disso existe a inversão, que vem da inveja, o problema de megalomania, teomania, censura, inação, projeção, delírios, etc. Então, esses elementos aqui ao redor impedem que a ética que faz a estética, então, entre no mundo. É por isso que geralmente não deram muito valor à questão da beleza. Até fala, a beleza não se põe à mesa, né? Como se a necessidade do ser humano fosse só as necessidades sensoriais. A parte sensorial até é secundária. No início lá da civilização, o Adão e Eva lá, vamos dizer, são figuras meio mitológicas, né? Mas no início da civilização, o ser humano provavelmente nem precisava se alimentar, não tinha interesse pela vida sensorial. E o interesse veio porque eles romperam a vida transcendental com Deus e aí se voltaram para a matéria. Mas vamos ver agora, né, Cláudia? A segunda pergunta, o que os acadêmicos falaram a respeito dos problemas para os literatos em geral? Raquel, qual seriam os problemas que a senhora vê que os literatos enfrentam? Literato é um povo difícil. Eles são artistas, na verdade. Cada um tem suas reivindicações, seus pontos de vista, suas posições. Dificilmente eles se juntam. Cada um toma seu caminho, são muito individualistas. De forma que a gente tem que maneirar com eles e ir aguentando, porque sem eles fica pior. Um artista, por exemplo, para viver na sociedade de hoje, ele consegue o sustento, a subsistência, ou é muito difícil? O escritor de livros,
precisa ser livro de muito sucesso para poder ganhar algum dinheiro com isso. Mas o escritor que faz frequentemente livros e tudo, vive disso. Quer escrevendo para jornais, quer escrevendo livros. Eu, por exemplo, há muitos anos que eu não tenho outra profissão, só vivo me sustento, não tenho essa casa, tudo com o que eu ganho escrevendo. Qual o livro que a senhora mais gosta dos que a senhora escreveu? Ah, não gosto de nenhum. Não? Não. Não gosto de nenhum, não poderia lhe dizer, porque não, realmente eles todos eu só vejo os defeitos. Ah, é? Quando eu vou para fazer uma revisão, para tirar uma edição nova, eu sempre estou mexendo, os editores ficam furiosos porque tem que pagar páginas e páginas que eu estou mexendo. Está mexendo cada vez que vai. Quais são os problemas para os literatos de hoje? Olha, a rigor são os problemas de sempre. Porque, você veja, um escritor, quando começa a criar a sua obra, é uma pessoa completamente desconhecida. A não ser que haja um apadrinhamento muito visível, esse autor enfrentará os problemas que enfrentaram todos os seus antecessores. E, além desses problemas, há as questões dificílimas do mundo moderno. Dizem, por exemplo, que o gênero humano melhorou. Eu não acredito. Eu acho que o gênero humano piorou. Então, consequentemente, o escritor enfrenta problemas cada vez maiores, não só de compreender o mundo em que vive, como também de transmitir esse mundo para os seus semelhantes. Bem, o problema é antiquíssimo, 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 e é sempre o mesmo, é o problema econômico. É curioso como um país que está premiando tão bem os seus atletas, os seus cantores, o escritor não. O escritor é sempre considerado, lá sei o quê. O mundo da lua, não. Nós não estamos no mundo da lua. Nós estamos num mundo difícil, caro, onde a vida virou um artigo de luxo. A vida no Brasil é um artigo de luxo. Então, o escritor é como que... o escritor não quer comprar Ferraris. O escritor quer viver com dignidade. É difícil. A vida para o escritor no Brasil é muito difícil. São os principais problemas que os homens de letras enfrentam hoje? Olha, em primeiro lugar, eu tenho a impressão, por exemplo, no meu caso, essa inserção na pragmática, quer dizer, inserção na prática de ganhar o dia a dia, o pão de cada dia, que é importante, mas nisso o homem fica, como dizia Camões, aquele bichinho da terra. Ele só se eleva às alturas quando ele transcende essa sua posição que se confunde com os outros animais e ascende à esfera da inteligência humana e olha para o céu com grandes esperanças e com grande vontade de ser um Deus, não superior àquele Deus que está lá em cima, mas aquele Deus capaz de poder orientar, de poder dar luz, de distribuir inteligência aos colegas que vêm atrás e que precisam dessa centelha da inteligência humana. Eu tenho a impressão que o problema principal é um certo apoio do governo e um certo apoio no sentido de estimular, por exemplo, a criação em cada município de uma biblioteca pública, porque se tivéssemos 6.000 bibliotecas públicas comprando livro, a tiragem dos livros já iniciava com 5.000. E isso daí ia baratear muito o livro. E o nosso povo precisa de livro. O povo nosso tem fome de cultura. O problema básico que os homens de letras, ou os literatos, os criadores, digamos assim, enfrentam neste momento e em todos os momentos é escrever, pintar,
compor, esculpir para os outros, revelando o que é quase indizível e que está dentro de si próprio. Quer dizer, é o problema da autenticidade da comunicação. A dificuldade da coexistência desses outros aspectos, comunicação e autenticidade e verdade íntima, que é sempre o grande problema que o escritor ou que o criador enfrenta. Então, a Lígia Fagundes Telles, ela disse que a vida do ser humano atualmente é um artigo de luxo. Quer dizer, para o indivíduo sobreviver nas necessidades básicas, né? Comida, dinheiro, teto, coisa assim. Então o indivíduo tem que se dar o luxo de ganhar e ganhar relativamente bem até, senão ele tem uma vida muito inferior. E de maneira que a necessidade do artista para mudar essa noção de dinheirismo, né, que existe na sociedade atual, porque a sociedade atual, sendo matematizada, então o ser humano dá só valor a números, quantos milhões que ele tem. Nós sabemos que os Estados Unidos, que agora está em bancarrota, que aliás eu anunciei, é bom que eu fale mais sobre isso. Esse livro foi escrito em inglês lá em 84 nos Estados Unidos, e eu mostrava que, bom, eu sou, afinal de contas, um cientista. Cientista social, inclusive. Cientista social, né? E não sou um profeta como os antigos profetas lá judaicos, mas, no entanto, eu percebi, por causa da minha ligação com a estética, que o país estava em bancarrota. E eles não quiseram ouvir. Agora, normalmente, eu não sei se o poder lá não quis ouvir, ou porque eles queriam que o povo, de fato, o país entrasse em bancarrota, ou porque eles pensavam que a consciência que ia dar a bancarrota. É como a pessoa que vem fazer análise, né? Quando mostra que ela é invejosa, isso, mais isso, então ela acha que está sendo atacada. Que falar que ela tem inveja, que ela tem teomania, que ela tem megalomania, etc., é uma ofensa. Então aí é que ela teria esses problemas. E se ela for alienada, quer dizer, se estiver no sanatório sem consciência de nada, então ela não teria problema nenhum. De maneira que agora, depois de tantos anos, né, nós estamos vendo que o país, não que agora esteja em bancarrota, já estava lá, mas eles seguraram, mentiram, como nós estamos sabendo agora. Exatamente, Dr. Kepp. Inclusive, o problema dos artistas nos Estados Unidos vem se agravando também. Não é um problema que se nota somente no Brasil, mas é um problema que se estendeu ao povo americano. Retornaremos dentro de instantes para darmos seguimento ao nosso programa de hoje. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Agora, falando em estudar do ponto de vista científico, já que estamos falando sobre artistas, uma questão que sempre todos levantam, Dr. Kepp, já levantaram sempre ao senhor nas suas conferências. Existe um preconceito ou uma ideia distorcida de que a maioria dos grandes artistas
sempre foram loucos ou mais problemáticos do que o normal da população. E isso é uma ideia completamente errada, invertida. E eu vejo que o senhor desenvolveu isso nos seus livros, mostrando que esses indivíduos, esses artistas, esses grandes realizadores, eles fizeram o que fizeram não por terem problemas psíquicos, mas apesar dos problemas psíquicos que tiveram que enfrentar. Inclusive a maioria deles causados pela inadequação da sociedade, uma sociedade extremamente neurótica que os incapacitava de sobreviver muitas vezes, porque eles viviam na miséria, tinham que enfrentar preconceitos enormes, né? Então a sociedade doente fez inclusive com que alguns desses indivíduos se tornassem desajustados e erroneamente taxados de grandes loucos e desajustados e por isso serem artistas. Você fala do estudo, né, do Freud sobre Leonardo da Vinci. Inclusive, o Van Gogh, por exemplo, todo mundo cita Dr. Kepp como um grande louco. E que o Leonardo da Vinci, ele estaria sublimando, então, os problemas sexuais para fazer arte. Então, reduz o ser humano ao sexo. Depois, como? Do sexo fazer arte é impossível. Então, esse, evidentemente, foi um grande erro de Freud, que, aliás, nesse congresso, na semana passada, em Viena, a neta do Freud falou que ele era um falso profeta. Bom, ela faz um trabalho, assim, muito de destruição à imagem do avô. Mas ele foi, de fato, uma pessoa muito errônea nas ideias dele. Se bem que na metodologia, no interesse científico, fosse uma pessoa fantástica. Agora, gostaria de perguntar aos assistentes nossos aqui, o que eles acham sobre as artes? Qual a ideia que eles têm? Eu acho Primeiro que a Lívia, né? poderia falar como isso funciona no ensino de línguas, porque a senhora é professora e aplica o método psicoterapêutico linguístico. Exatamente. Então, uma coisa falando assim sobre esse tema das artes, que eu acho interessante notar, eu tenho vários alunos, aqueles alunos que eu noto que têm ligação mais com a matemática, contas, contabilidade, são os alunos que também mostram mais assim dificuldade no aprendizado de um idioma. E já aqueles que têm ligação com questões artísticas, principalmente com a música, esses assim desenvolvem muito mais rapidamente a questão do idioma. É muito interessante verificar isso em sala de aula. E agora, a Selma, né, psicanalista, acha que é mais fácil tratar de artistas ou de matemáticos? Então, o que eu estava aqui lembrando é que os clientes que a gente trata, que têm alguma ligação com as artes, né, sejam que cantam ou que escrevem, a gente vê que eles têm mais ligação com a realidade. Eles percebem mais esse processo de interiorização, né, de entrar em contato consigo mesmo, de autoconhecimento. Eles vivem muito mais assim num campo transcendente do que num campo material. E o Ortiz? Bom, o Ortiz é que fez, né, a entrevista lá com os literatos. Então, Dr. Kepp, quem abriu os meus olhos para essa importância da arte foram os livros que o senhor escreveu. Por exemplo, eu nunca havia pensado nisso que o senhor desenvolve no livro de Sociopatologia, que é toda aquela filosofia, aquela cultura maravilhosa da Grécia, surgiu depois dos literatos, quer dizer, depois que aqueles livros Ilíada, Odisseia do Homero, como os gregos estudavam diretamente nos textos, nos poemas dele, a língua grega, então desenvolveu, floresceu toda a cultura. Então a arte realmente vem antes da cultura e gera a cultura, né? É fundamental para a civilização. Então vamos ver a terceira pergunta. O que fazer para resolver esses problemas que os artistas têm? O que a senhora acha que os artistas podem fazer, né? Os artistas que ainda não têm os meios, assim como a senhora falou, para eles resolver esse problema? Olha, esse negócio de destino do artista, de oportunidade do artista, é uma coisa que depende muito do fator pessoal, do artista cair ou não no gosto de um certo número de pessoas que podem pôr o governo ou cair no custo do público em geral. Isso é uma questão pessoal, é como ser bonito ou não ser bonito. É ter essa sorte. Às vezes você vê um livro bom, um livro de mérito, que o público não se interessou e o livro não vai adiante. É como o negócio de ser bonito ou ser feio. Não é muito difícil
saber por que motivo você... Bem, tem que ser bom, não é para fazer sucesso. Ou pelo menos tem que ter algumas qualidades que promovam a... Mas muitas vezes um livro muito bom não cai no gosto do público, o público não gosta e o livro não vai adiante. O público é muito caprichoso. E o que fazer para resolver esses problemas? Eu acho que não compete ao artista fazer absolutamente nada. Não somos nós, com a palavra, que vamos modificar a realidade. Essa é uma utopia que, a meu ver, morreu com a grande utopia soviética. Eu não creio na utilidade da literatura, não creio no poder transformador da palavra. Eu acho que a única função da palavra e, consequentemente, a única função da palavra, se é que ela tem alguma, é o seu compromisso com a beleza estética e não com a modificação da realidade. O que fazer para melhorar isso? Uma das sugestões que eu tenho é fazer um ato como esse hoje, de premiação de escritores, conceder bolsas de estudo e, sobretudo, estimular a criação de uma estrutura de comercialização de um mercado livreiro no Brasil, para que, por exemplo, em cada universidade, em cada faculdade, possa haver uma livraria e que os livros, portanto, possam circular satisfatoriamente. Muito obrigado. E o que fazer para resolver esses problemas? Ah, meu querido, eu teria que ficar falando aqui, todo esse povo que sairia embora, nos sentaríamos aqui e atravessaríamos a noite. Eu não sei realmente, aí que está, eu não sei como sarar as chagas do nosso país, eu não sei, eu sei denunciar essas chagas, aí isso eu tenho feito, eu denuncio as chagas, não sei como curá-las, eu não sei. Naturalmente, cabe aos governantes resolverem essa questão. Eu entendo pouco de algarismos, o meu forte eu acho que é mesmo a palavra escrita. E como fazer para resolver esses problemas? Em primeiro lugar, é uma convocação séria à sociedade. Os intelectuais não podem trabalhar sozinhos. Eles têm que convencer a sociedade de que o trabalho intelectual, o trabalho humanístico, o trabalho artístico, tudo isso conflui para a felicidade da sociedade. E se a sociedade é realmente uma entidade inteligente, ela vai trabalhar para a elevação desses valores, porque esses valores são a garantia da sua preservação. Está cada vez mais massificado e há uma comercialização, rebaixamento assim, da cultura. O senhor acha que isso ainda não é mais difícil? Sempre foi assim. A cultura foi sempre feita por poucos e para poucos. E só com o tempo ela se dissemina para o resto das populações. É preciso não esquecer que dos livros de Machado de Assis se tiravam 1000 exemplares. Que das Flores do Mal se tiraram 500 exemplares de Baudelaire. As edições no passado eram mínimas. O livro hoje, para ficar só no livro, tem uma divulgação que nunca teve em época nenhuma da humanidade. Nós é que temos, em todas as gerações, a mania de nos queixarmos e de olharmos sempre para o nosso momento como um momento de crise, a sonhar uma idade de ouro que já passou. A idade de ouro é a que nós estamos. É isso? Então, nós vimos, né, que os artistas, por eles próprios, eles não sabem, vamos dizer, sobreviver, porque, evidentemente, para sobreviver tem que ter uma certa, assim, vamos dizer, amor pelo dinheiro, pela vida prática. E o artista, em geral, ele vive no mundo das artes. Ele não se encaixa nesse mundo que todo mundo se encaixa, esse mundo mais material que existe, materialista, né? Que o mundo tem. De maneira que, se o artista não tem um mecenas, um patrocinador, ele tem muita dificuldade de lançar seu trabalho no mundo.
O que é, Cláudia? Então, eu queria justamente dizer isso, Dr. Kepp, que naquele livro Libertação dos Povos que o senhor escreveu, o senhor cita esse problema, que se um artista ficasse preocupado em produzir dinheiro, ele não teria tempo de fazer a arte dele e estaria com a sua vocação prejudicada. Então, caberia justamente ao resto da população organizar para os artistas meios de sobrevivência dentro desse princípio de que sem arte não existe possibilidade de haver consciência. Veja bem, hein? A gente tem isso na experimentação da psicanálise integral. Sem estética, sem beleza, sem arte, não existe saúde, não só psíquica, como física e social. Portanto, arte e beleza não são uma coisa supérflua, de elites somente, mas são uma necessidade básica para a existência razoável até de cada ser humano. É por isso que o povo em geral gosta de ir para cidades bonitas, né? Paris, Viena, Londres, porque são civilizações mais assim voltadas para a estética. Agora, o que eu acho é que são os poderes, as leis deviam ser diferentes para encaixar também a parte artística na estrutura social, que evidentemente o artista não vai fazer isso, nem o povo, é o pessoal da cúpula. Hein? Temos que fazer isso antes que o pessoal que não esteja na cúpula nos ataque. Até a próxima semana. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Kepp, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Kepp está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Kepp, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo.